Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Eu estou aqui para anunciar o Evangelho e gostaria de ler nesta noite uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, a carta aos Efésios, capítulo 5 e versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas as coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que tudo o que está em oculto será revelado. Nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. E a palavra do Senhor, ela é luz, e ela manifesta tudo o que está em trevas. Ela destrói qualquer argumento, ela combate qualquer heresia, e ela manifesta com toda a verdade, contra a mentira, contra o engano. E assim, Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele veio para dar testemunho da verdade. E após a sua ressurreição, ele enviou da parte do Pai o Espírito Consolador, o Espírito de verdade. E este Espírito Santo testifica todas as coisas. Ele foi derramado sobre a vida dos apóstolos. E diz no livro de Atos que ele foi dado àqueles que obedecem a Deus. Mas ele está no mundo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste século está condenado. E os apóstolos do Senhor Jesus, levando a mensagem de salvação, anunciando a todos: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Porque aqui o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito de Deus, a falar desta maneira: ninguém vos engane com palavras vãs. Tome cuidado, porque nos finais dos dias o número dos falsos profetas aumentam. Falsos pastores, falsos pregadores, homens que distorcem esta verdade, homens que impiamente estão vivendo na terra ao seu bel prazer, segundo o modo de vida. Estão dando honra e glória para a criatura. Trocaram a verdade de Deus por mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente.
Mas Jesus Cristo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão no meu nome, dizendo ser o Cristo, e enganarão a muitos. Falando em nome de Jesus, falando que foi o próprio Deus que os enviou, ou até mesmo falando que é Cristo aqui na terra. Jesus, ele falou em Mateus capítulo 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E quando Paulo fala esta mensagem aos irmãos, aos crentes, a que não sejais companheiros deste tipo de gente, homens transtornadores deste evangelho, que inquietam as almas, que impedem deles chegarem ao conhecimento da verdade. Jesus falou em Lucas que os fariseus têm a chave da ciência, mas eles não entram no reino de Deus e impedem aqueles que querem entrar. Eles têm o conhecimento, mas eles não entram no céu, e eles impedem os que querem chegar, porque o céu é tomado à força. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará passagem. Jesus é o bom pastor, e ele deu a sua vida em resgate a muitos. Ele foi crucificado, ele foi rejeitado pelos judeus, ele foi maltratado, ele foi injuriado, ele padeceu, ele sofreu. Isaías diz: era homem experimentado nos sofrimentos, homem de dores, era um de quem os homens escondiam o rosto. Olhando nós para ele, não havia beleza e nem formosura para que nós o desejássemos, mas verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Jesus pagou alto preço, ele derramou seu sangue para remir os que estavam debaixo da lei e aqueles que estavam sem lei, porque os gentios que não tendo lei fazem as coisas que são da lei, mesmo não tendo lei. A Bíblia diz no profeta Isaías e no profeta Oséias que Deus faria ciúmes a seu povo, porque o seu povo não julgou digno desta salvação, das palavras da vida eterna. Porque o discurso de Jesus para muitos é duro, mas Jesus diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. O meu Pai o amará, viremos até ele e faremos nele morada. A repreensão de Deus é para que o homem se endireite, é para que o homem se arrependa, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. A vida pecaminosa, a vida em desobediência, levará o homem à provocação da ira de Deus. E a Bíblia diz que do céu é manifesto a ira de Deus sobre toda impiedade dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Estão mudando a verdade, porque estão vendendo, estão negociando, estão fazendo o que querem. Mas a Bíblia diz que tudo o que ocorre aqui na terra é a permissão de Deus, porque Deus permitirá, como diz em Apocalipse, o intento do coração destes homens. Deus permitirá, porque em Mateus 24 a Bíblia diz que Deus tem abreviado os dias finais. Estes dias estão sendo abreviados, porque se não fossem, nenhuma carne se salvaria, por causa do pecado, homem com homem, mulher com mulher, bêbados, drogados e violência, tragédia. A corrupção cada vez mais é extrema em toda a terra.
ela ganha força, porque à medida que os homens se multiplicam, o pecado também se multiplica. Mas a Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Santificai em toda a vossa maneira de viver. E você, para se tornar santo, você não precisa colocar um terno, ou um paletó, ou falar bonito, ou frequentar todo dia o templo religioso. Ser santo é você se desviar dos pecados, da idolatria, da avareza, da bebedice, da glutonaria e das práticas, seja elas semelhantes a esta. Qualquer pecado, o homem não pode viver em prática, porque senão ele será morto, ele será extirpado. Mas Jesus veio como Salvador de tua vida, Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Quem confessa Jesus Cristo, entrega a sua vida a Ele. Você não tomará mais as rédeas da sua vida, porque você tem um possuidor, você tem um Senhor, você tem um protetor. Deus, Ele te cuidará, Ele velará por ti. Você deve se entregar somente e unicamente a Ele, porque se você escolher este caminho mau, caminho da perversidade, o caminho do erro, da desobediência, custará a tua própria salvação, porque está escrito que cabe ao homem uma vez morrer, vindo depois o juízo. A Bíblia diz em Apocalipse que os céus e a terra, de cuja presença fugiu daquele que está assentado no seu grande trono branco. E vi João dizendo: os mortos que estavam no inferno, que estavam no mar, que estavam mortos, a morte, o inferno e o mar, deram conta das almas que estavam lá. E eles se apresentarão, porque o corpo vai sair da sepultura. Daniel diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para o desprezo e vergonha eterna. A pessoa, por mais que não esteja lá na prática do pecado, mas se ela está sendo conivente, ela também é participante. A Bíblia diz em Romanos 1 que não só são dignos de morte aqueles que consentem, como aqueles que fazem. Se o homem consente, como você vê aí, traficantes, ladrões, as novelas, cinema, promovendo pecado, abominação, levando muitos ao delírio. Quando vê um artista famoso, quando vê um ator famoso, quando vê um cantor, um jogador, um funkeiro, ficam delirados, porque são fanáticos, idólatras. A Bíblia diz que o ídolo não é nada, o ídolo será desfeito, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele vive para sempre. Ele está à destra de Deus Pai, Ele ressuscitou, e o Pai o coroou de honra e de glória. Recebeu um nome que é mais excelente do que os dos anjos. A Bíblia diz em João que do céu veio uma voz que diz: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho me comprazido. Quando Tiago, Pedro e João estavam no Monte das Oliveiras, o mesmo céu se abriu, e a voz de Deus bradou e disse para eles: este é meu filho amado, a ele ouvi em tudo. Jesus tem as palavras da vida eterna. A Aparecida não te leva a Deus? Não te leva a Jesus?
O Papa Francisco não te leva para o céu, não te leva ao conhecimento desta palavra. Mas a Bíblia diz que Jesus constituiu apóstolos, pastores, profetas, doutores, querendo o aperfeiçoamento da igreja, dos santos. Mas Paulo falou em Atos capítulo 20 que dentre vós mesmos se levantariam lobos cruéis, falsos pastores, falsos profetas, que estão por toda parte desta terra, abrindo igreja à torta e à direita. É campanha disto, é campanha daquilo, é envelope para cá, é envelope para lá, rogando ao povo: ajude para que esta obra não saia do ar. Seja um patrocinador da obra de Deus. Isso é conversa de lobo, isso é conversa de mercenário, isso é conversa de ladrão, que está transfigurado em ministros da justiça, em obreiros de Cristo. Mas Paulo diz que não é maravilha o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Se Satanás conseguiu enganar uma terça parte dos anjos, quem dirá com o homem que só pensa em dinheiro, só pensa em mulher, só pensa em política, só pensa nas coisas materiais, valorizando aquilo que o corpo necessita, aquilo que a casa precisa. Ele valoriza mais o emprego do que obedecer o evangelho. Valoriza mais o dinheiro do que obedecer a Jesus. Onde tiver o teu coração, estará o teu tesouro. Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, ajunteis no céu. De glória em glória, de fé em fé, o justo viverá na terra. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, no capítulo 10, que se ele recuar, a minha alma não tem prazer na alma dele. Este evangelho, ele é luz, é glória de Deus, é as boas novas de salvação. E quando Paulo diz isso, Paulo bem soube, porque o Espírito de Deus o revelou, porque o que mais existia era falsos profetas. Quando os apóstolos saíram pregando a mensagem de Jesus, eles encontraram muitos falsos profetas. Em Atos capítulo 13, a Bíblia diz que Bar Jesus, que o seu nome significa Elimas, o encantador, mas ele era um filho do diabo. Ele era um mágico, mas era um falso profeta. Falso profeta está aí no espiritismo, fazendo com que o povo acredite que quando a pessoa morre, a alma da pessoa vai vir falar com o ente querido. Espiritismo acredita em reencarnação, na evolução. Mas Jesus Cristo pregou a verdade, porque ele falou acerca do inferno. E o inferno é lugar de choro, lugar de ranger de dentes, sofrimento. O bicho não morre e o fogo não se apaga. Mas o inferno não foi criado para o homem, mas para os anjos caídos, para o diabo. Mas os falsos profetas estão profetizando as coisas que a carne do homem gosta, tocando no ego das pessoas. Quando Filipe, em Atos capítulo 8, entrou na cidade de Samaria, lá tinha uma grande personagem. O seu nome era Simão, e ele dizia ser uma grande personagem. E tudo que ele fazia era arte mágica, era outro mágico, era outro feiticeiro, era outro enganador. Mas quando ouviu Filipe falar a mensagem do evangelho, muitos criam em Filipe, muitos criam na sua pregação. E até o próprio Simão, que falava que aquilo que ele fazia era o grande poder de Deus, era o poder de Satanás.
era o poder do diabo, porque o diabo também cura, o diabo também faz milagre, mas é milagre de mentira, sinais de mentira, de engano, porque Satanás imita Deus, o diabo imita o poder de Deus, ele não é autêntico, ele não é eficaz, ele é o imitador, ele imita línguas estranhas, ele imita o poder de Deus. Jesus, quando esteve na terra, ele curou o paralítico, ele curou o cego de nascença, e os judeus, fariseus, hipócritas, falaram que Jesus expulsava os demônios por Beelzebu, os príncipes dos demônios. Jesus olhou para eles e disse: se eu expulso os demônios por Beelzebu, quem é que então expulsa os vossos filhos? Mas se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Satanás não está dividido, porque se tivesse dividido, ele não prevaleceria. Foi o que Jesus disse. Mas Jesus falou que quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajuda, espalha. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus e a pratica, a obedecendo, porque toma cada dia a sua cruz e segue a Jesus. Porque se você seguir a religião católica, espírita e até as evangélicas, você nunca vai para o céu. Mas se você parar o seu tempo, dobrar os seus joelhos, na sua casa mesmo, ou no seu trabalho, ou na rua mesmo, aonde quer que você estiver, e com o coração quebrantado, com o coração contrito, aberto, você rasgar o seu coração e entrar na presença de Jesus, em oração ao Pai, rogando a Deus a misericórdia de Deus, para que Ele te ensine estas palavras, para que Ele te prepare, para que você vá para o céu, porque este mundo aqui vai ser destruído. Sodoma e Gomorra foi destruído, reduzidos a cinza, porque desde o mais moço até o mais velho eram gays. O mundo antigo de Noé foi destruído, porque o povo só queria beber cachaça. Era cachaça todo dia. É tipo a geração de hoje. É whisky, Red Label, cerveja gelada, pode estar o frio que for, mas está lá com a latinha na mão. Cerveja, é droga, é sexo, rock and roll e futebol. A geração de hoje está entupida, entupida de porcaria. E quando escuta a palavra de Deus, não quer mais aceitar, porque este livro aqui manifesta o que está escondido. Porque não adianta você ir para um motel com um amante e deixar sua mulher em casa após sair do serviço, porque os olhos de Deus estão te vendo. Você pode enganar sua mulher, você pode enganar o teu patrão, você pode enganar o teu líder, mas a Deus ninguém engana. A Bíblia diz que os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O pior erro que o homem pode cometer aqui na terra é ele pensar que pode esconder alguma coisa de Deus. A Bíblia diz que trevas e luz para Deus é uma coisa só, porque Ele criou todas as coisas. E Paulo diz: não andeis como necios. O nécio anda igual tolo, ele é ignorante, ele é soberbo, ele não reconhece, ele anda perdido, cego, sem nenhuma orientação. E quando ouve um conselho, ele rejeita, ele rebate, porque ele pensa que a religião dele é melhor do que a palavra de Deus. Ele pensa que a religião dele é melhor do que Jesus Cristo. Quantas vezes eu pregava o evangelho na rua e a maioria das pessoas falava: eu sou católico, a minha religião, eu nasci nela e vou morrer nela. Você não vai me converter a me tornar crente? Eu nasci católico e vou morrer católico. Coitado, a sua religião não vai te salvar, católico. A Bíblia diz que no céu só vai entrar os remidos,
aqueles que confessaram Jesus aqui na terra. Porque Jesus falou para Pedro: o que tu ligares na terra, no céu será ligado. A Bíblia diz em Lucas capítulo 15 que há festa nos céus pelos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Os céus só ficam em festa quando um pecador se arrepende, porque todos pecaram, inclusive eu. No outro tempo eu andava em trevas, perdido, cego, sem Deus, sem paz. Mas Deus manifestou a sua graça em seu Filho Jesus, a minha vida. E eu não fui duro de coração, por mais que muitas vezes eu vivi aqui, como qualquer um vive, acreditando no futebol, acreditando nos funkeiros. Mas a Bíblia diz que a longanimidade de Deus é para que o homem seja salvo. É a paciência de Deus, porque Jesus veio para te libertar dos seus pecados, para pôr em ordem a tua casa e te levar ao céu. Só Ele te salva, só Ele te converte, só Ele abre os olhos do homem. Porque a religião só pensa em dinheiro, os religiosos só querem dinheiro, mas Jesus quer a tua obediência. Jesus quer que você sirva a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia diz em Eclesiastes que o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isto é um dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más, todas as obras. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-a. As pessoas falam: não fala mal da religião. Quem que você pensa que é Deus para estar me julgando? A palavra está te julgando, e esse julgamento agora não é para tua condenação, é para te livrar da condenação do inferno. Este julgar agora é para te alertar acerca do juízo, porque há tempo para você se arrepender. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de se alegrar e há tempo de se entristecer. Há tempo de sorrir e há tempo de prantear. Existe tempo de buscar, existe tempo de perder, existe tempo de ganhar, existe tempo para tudo, inclusive para você confessar Jesus, porque hoje mesmo a voz de Deus pode tocar ao teu coração, mas de uma forma diferente. Como Jesus fala em Lucas 12: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? O que aproveita você ter ganhado muito dinheiro aqui na terra? O que aproveita você ter 3 carros na garagem, uma casa de frente à rua, morando perto da estação, tendo a mordomia que qualquer pessoa pode ter? Mas se o seu nome não está escrito no livro da vida, se você não quer se arrepender dos seus pecados, porque Paulo diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo Jesus te esclarecerá. Não embriagueis no vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque diz a Escritura: nunca falte óleo sobre a tua cabeça, e sejam sempre as suas vestimentas brancas, como a alva da neve. Branqueai a tua vida através da palavra de Deus. Creia, porque Jesus vem buscar uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, uma igreja sem ruga e sem mácula, uma igreja santa, uma igreja pura, que é um povo dele aqui na terra, é um membro do seu corpo aqui na terra. Cristo é a cabeça da igreja, e a igreja é formada por membros. Creia que Jesus te salva, não tarde em seu coração,
em aceitares ao Senhor Jesus, porque Ele vai voltar daqui muito em breve. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Arrependa hoje dos seus pecados, porque amanhã pode ser tarde demais. Você está curtindo o funk hoje, mas o funk não vai te salvar. Você está curtindo o rock, mas o rock não te salva. Você está fumando K2, K9, maconha. Você está cheirando cocaína, mas a droga não vai te fazer te esquecer do juízo de Deus. A cachaça não vai te fazer esquecer do juízo vindouro. A Bíblia diz que o caminho da perdição é largo, a porta é espaçosa, e muitos são os que entram, mas a porta da salvação, ela é estreita. O caminho que conduz à vida eterna é estreito, e poucos encontram. Jesus é a porta da salvação. Amém? Creia, porque Ele vai voltar daqui muito em breve, e o mundo vai ser pego de surpresa. Jesus falou em Lucas 18: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será a volta do Filho do Homem. A Bíblia diz: bem-aventurado é o servo que quando o seu Senhor voltar, o encontrar vigiando. Vigie, ore, sem cessar. Busque ao Senhor, ande nos seus caminhos e lhe obedeça, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Amém, irmãos? Daqui de cima aqui, pegando a palavra. Deus abençoe, em nome de Jesus.